Que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e Pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, entrei ao vivo agora, né? É um horário não rotineiro, mas hoje se faz necessário entrarmos ao vivo mais cedo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe o nosso dia de uma forma poderosa, a nossa semana, né, irmãos? Como é bom começar a semana na presença de Deus, buscando a face de Deus. Glória a Jesus. Que Deus venha nos dar uma semana abençoadíssima. Deus abençoe, irmão Gilmar. Deus abençoe, irmão Cleiton. Deus abençoe, irmão Pedro. Deus abençoe, irmão Deusenir. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu quero pedir, irmãos, ajuda ao projeto Arrependa-se. Dia 15 de maio está chegando, né? Se você não adquiriu ainda seu número do Fusca Missionário, adquira para nos ajudar. Nós vamos ter uma despesa extremamente alta na África. Extremamente alta, nós teremos uma despesa na África muito alta. E eu preciso da sua colaboração, né? Da sua colaboração. A sua colaboração é de suma importância para nós, para que a obra de Deus seja executada. Deus abençoe a irmã Rosana, irmão Júlio, Dulcilene, Dali Martins, todos os irmãos que estão conosco no Instagram. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe Flávia, Deus abençoe Tiago, Deus abençoe. Glória a Jesus. Então não deixe de nos ajudar, irmãos. Não deixe de abençoar essa obra em nome de Jesus, né? Tá aqui, ó, o link do Fusca Missionário. Eu vou colocar aí para vocês. E você pode adquirir um número, é R$50, e abençoar, né? Esse Fusca pode ir para sua garagem, você ajudando uma criança na África.
Tá desse jeito, irmão, tá guardado, tá, até tem que andar com esse Fusca, tá debaixo de uma lona. Guardei com medo já. Ele tá com motor 0 bala, esse Fusca. Tá desse jeitinho que tá aí, tá? Do jeito que tá aí, que você tá vendo o Fusca, ele tá desse jeitinho. Glória a Jesus. Deus abençoe, Manjane L. Azevedo. Então não deixe de abençoar essa obra, de ajudar, de semear. Em nome de Jesus, enviar sua oferta, seu voto, seu dízimo. Eu tenho certeza, irmãos, nós fizemos uma campanha esses dias em prol dos processos. Eu tenho certeza que por esses dias, viu, irmão Gilmar e todos os irmãos que têm uma causa, vocês irão me ligar testemunhando do milagre. Por esses dias, Deus está trabalhando a favor do seu povo, porque nós necessitamos de um milagre muito grande nesse mês de maio. Se Deus tocar no seu coração, irmãos, de mandar uma oferta, envie, porque é Deus que está falando contigo. Glória a Deus. Não consegue, irmã Vanessa. Infelizmente, a gente está tentando. O valor do Fusca Missionário é R$50. Você entra no site e tem o passo a passo lá. Infelizmente, a gente não está. A gente está lutando para reativar a monetização, está em análise. Vamos acreditar. Vamos acreditar que em breve nós teremos aí o nosso YouTube monetizado novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe a irmã Regina, que nos ajuda. Vai receber, Rafael, em nome de Jesus. Deus vai dar vitória, irmãos. Deus cuida do seu povo. Irmãos, que semana turbulenta que nós tivemos, né? Por causa das taxações de Donald Trump. E aí eu fui ver, existe um filme de Donald Trump, né? Existe um filme falando sobre o mentor de Trump, né? E esse filme, né? Ele é um filme que mostra a história, né? A história, né? E a vida de Trump. E eu só quero destacar que no filme O Mentor de Trump, ele fala sobre assustar as pessoas e depois de ele assustar as pessoas, ele chama as pessoas para negociação, né? E aí a gente precisa compreender e entender que ele assombrou todas as nações do mundo, e após ele assombrar todas as nações do mundo, os povos, os presidentes estão vindo negociar com a América. A ideia é primordial, né? Primordial é que é desestabilizar e quebrar a China e tirar, então, a ideia da China se transformar na potência mundial. Eu, particularmente, eu recebo mensagens, né? Diz que ele abriu as portas da América para investimentos e ele está investindo. Donald Trump, ele está investindo, deixa eu falar aqui para não... Ele está investindo na Índia e ele quer transformar a Índia na China atual. Olha que interessante essa jogada, né? Ele quer transformar a Índia
na China atual, por causa de população e mão de obra barata. E existe uma certa rivalidade entre a Índia e a China, apesar de serem parceiras, no BRICS, porque a Índia faz parte do BRICS, né? Outro lugar que ele está prometendo investimento financeiro, proteção, seria o Vietnã, né? O Vietnã é outro local aí que ele traria, né, negociação. E também, deixa eu achar aqui o nome, tem outros países. Né? Ele está indo... Olha só, 50 países já estão fazendo parcerias comerciais. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Parcerias comerciais. Deixa eu colocar o vídeo que vai ficar melhor. Que é de um portal de notícia. É um vídeo. Só para vocês entenderem. E ele está abrindo a porta dos Estados Unidos para as empresas que querem montar as indústrias lá, né? Ele está abrindo a porta dos Estados Unidos para os investimentos e ele está investindo nos parceiros comerciais que levariam aí a um colapso da China. Olha só. Tem um plano, que isso não é uma coisa de sopetão, não é uma reação a alguma coisa que esteja acontecendo de maneira negativa na economia americana, como foram os 4 anos de Joe Biden. Mas Trump disse ainda o seguinte, se os Olha só. países não quiserem ser taxados, também tem uma outra alternativa, quem não quiser negociar tarifa, pode instalar suas fábricas nos Estados Unidos, o país está aberto. Olha só. Ele abriu as portas dos Estados Unidos para as fábricas abrirem lá, o país está aberto. Isso, né? Essa premissa do Donald Trump já trouxe nas últimas semanas mais de $1 trilhão em investimentos nos Estados Unidos. Fábricas que estão saindo de seus países, que serão montadas aqui nos Estados Unidos, gerando, né, uma corrente direta e indireta de empregos e investimento no mercado americano. Tem 2 pontos que ele vem falando muito também em relação a essa agenda. Um ponto é sobre a independência americana em certos setores. E aí, quando ele toca nesse assunto, ele... Isso daí é interessante, mas a América é como o Brasil, né? Ela se sustenta sem depender do mundo. Ele cita como exemplo a pandemia, que logo depois da pandemia, os americanos, como grande parte do mundo também, os americanos ficaram dependentes da China, né? Que o vírus saiu da China e os americanos acabaram ficando dependentes da China nos insumos médicos, alguns especializados para doenças dentro da pandemia, para os insumos de vacinação também. E ele disse não. Nós não queremos mais, nós queremos que tudo fique nos Estados Unidos e que nós não tenhamos dependência de absolutamente ninguém. Outro ponto que ele vem falando também, e ele disse numa entrevista ontem, a agenda tarifária eu também vou usar para parar e evitar guerras. Eu vou fazer pressão com tarifas e sanções porque... O mundo está cansado de ver mortes de pessoas inocentes. E ele disse que essa é uma preocupação. As tarifas que são cobradas com produtos, por exemplo, da China, em relação aos Estados Unidos, eles taxam 67%, enquanto os americanos taxam 34%. Enfim, a lista é grande, tem a União... Então tá aí, né? Existe uma ideia, né, de que os países
vão ter que negociar com Donald Trump, só que eu, pastor Carlos, Deus abençoe, irmão Lloyd, eu particularmente, eu vejo que Donald Trump está fazendo isso no momento em que a China se preparou. Na verdade, a China vem se preparando há mais de 50 anos, só que agora a pandemia saiu da China, irmãos. Veja que a própria reportagem ali, ela alertou que a América na pandemia foi totalmente escrava da China. Então, assim, a China comprou tudo. A China está com armazéns abarrotados de insumos. Abarrotados de insumos. Deus abençoe, irmão Sérgio Silva. Depois eu vou ouvir seus áudios. Então, assim, e aí existe toda uma questão de geopolítica sendo tramada por trás. Pode dar certo o plano de Donald Trump? Eu não vou dizer aqui que será impossível, né? Mas eu não vejo o BRICS se dobrando diante dos Estados Unidos de uma forma muito tranquila, como está se propagando. Então, eu acredito que o mundo vai ser puxado por uma recessão gigantesca. Uma América poderosa, irmãos, é o mundo quebrado. Olha que incrível. Uma América poderosa com dólar nas alturas é uma quebradeira mundial. E eu nunca vou esquecer de Paulo Guedes. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo do Paulo Guedes. Veja, o Paulo Guedes ainda era ministro da Economia quando ele falou. Eu devo ter esse vídeo do Paulo Guedes aqui. Ele era ministro da Economia quando ele falou sobre os negócios, né? Olha só. Ele era ministro da Economia quando ele falou esse vídeo. Presta atenção. A consideração é sobre o que está acontecendo lá fora. É um mar turbulento e eu não acho... Era ministro da Economia. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. Tem a parte ruim da crise e tem a parte boa. A parte ruim da crise vai lamber lá fora. A inflação vai subir muito, vai ter recessão, o sistema político vai continuar sob pressão. Vai ser bem diferente do que foram os últimos 10, 15, 20 anos lá fora. De prosperidade, de todo mundo, muito investimento. É ao contrário. Vai ter inflação, o Federal Reserve subindo juros, as bolsas caindo, muita crise. Ele era ministro da Economia, irmãos. É por isso que é bom ter coisas armazenadas aqui, ó. É ter a informação. Muita dificuldade lá fora. Agora, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade. Nós escutamos a secretária do Tesouro americana, Yellen, agora, 20, 30 dias atrás. Agora, olha o conselho da Yellen, irmãos. Olha o conselho. Deus abençoe, irmão Jaime. Em Washington, dizendo o seguinte: a partir de agora existem 2 grandes requisitos para os investimentos internacionais. O primeiro é um requisito, uma exigência logística. Não adianta a gente fazer semi-manufaturados em Taiwan, se amanhã a China tomar Taiwan, bloquear o Pacífico Sul. Nós precisamos, do ponto de vista de exigência logística, que os investimentos estejam próximos. E é uma das questões que o que Trump está fazendo gere aí, né? Gere aí, olha aí. É o nearshoring. Tem que estar perto da gente. Agora, estar perto só não é suficiente. Por exemplo, a Rússia está bem pertinho da Europa. E não resolve o problema da Europa, porque 40% da energia está agora sob pressão, além dos alimentos. Então, tem que estar perto, mas tem a segunda exigência. Tem que ser amigo. Friendshoring. Tem que estar perto, exigência logística. Tem que ser amigo, exigência geopolítica. Aí nós estamos falando do Brasil. Quem é que está pertinho e é amigo? Tanto o Brasil está perto de muitos países, mas o Brasil é amigo de todos. É por isso que essa ideia do Lula de querer o comunismo para o Brasil não dá certo, moço. O Brasil não tem como se isolar do mundo. O Brasil não tem o que Trump está fazendo. Trump pode isolar a América, que a América ela continua subsistindo. Como o Brasil. Imagine que o Brasil, hoje, olha como a gente é escravo. Imagine se o Brasil dissesse, nós vamos se isolar do mundo, nós não vamos vender mais nada para o mundo,
nós iremos viver com o que nós temos. Todo mundo no Brasil ficava rico. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que se o Brasil hoje, com a Amazônia, o Brasil, a única coisa que o Brasil não tem, é por isso que o Brasil não pode ter refinaria de petróleo. Porque se o Brasil tem refinaria de petróleo, o Brasil pode se desconectar do mundo todo. O Brasil teria gasolina, diesel, álcool, o Brasil teria comida, teria água potável, teria tudo para todo mundo. Só que, por que o produto fica caro aqui dentro? Porque está sendo vendido muito lá para fora. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade aqui para os entendidos aqui? Por que eles não deixam o Brasil... Veja, a Angola, Luanda, tem refinaria de petróleo, meu irmão. E Brasil não tem refinaria de petróleo. Isso é um absurdo, uma nação desse tamanho não poder ter a sua própria refinaria, produzir o seu próprio petróleo. Isso é um dos maiores absurdos que você possa imaginar. O Brasil ter que importar petróleo, sendo produtor de petróleo. Isso prova a colônia que nós somos. Isso prova a colônia que nós somos. Nós não podemos ter uma refinaria. Veja que a Dilma começou a construir uma no Rio Grande do Sul, depois quiseram transportar e quem pagou aquela refinaria lá foi o povo, no talão de luz. Quem lembra disso? Ela comprou uma refinaria sucateada da Venezuela para montar no Rio Grande do Sul. Olha só o transporte, a logística. E aí a gente não tem, nós não temos refinaria. Agora, veja, se o Brasil tivesse refinaria de petróleo, meu irmão, o Brasil tem água, o Brasil tem energia. É isso, a de Pesadena. Obrigado, meu Júlio. Olha só, o Brasil tem água, o Brasil tem energia, o Brasil tem energia eólica, o Brasil tem energia sobrando. O Brasil tem alimento, o Brasil tem peixe, o Brasil é o segundo maior produtor de gado do mundo. Ou o primeiro, né? O segundo maior exportador de soja do mundo. Quer dizer, se nós não precisássemos vender o nosso produto, se nós não precisássemos importar, vamos supor, o Brasil se fechou, ninguém morre de fome. Na realidade, iria sobrar muito. A cada 5 pratos de alimento do mundo, um sai do Brasil. Então, imagine que o Brasil alimenta o mundo. O Brasil alimenta o mundo. Então, se o Brasil tivesse refinaria de petróleo, acabou. Mas não pode. O Brasil não pode ter refinaria de petróleo. O Brasil não pode ser liberto. O Brasil é escravo desde a sua origem. Então, veja que o que Trump está falando, os Estados Unidos têm refinaria de petróleo, os Estados Unidos têm poder bélico, os Estados Unidos têm tecnologia, os Estados Unidos têm terra, têm alimento, têm tudo. E se ele traz, veja bem, se ele traz as empresas para produzirem dentro da América, acabou. E o que ele está forçando? Ele está fazendo o quê? Vamos se desconectar do mundo. Quem quiser negociar conosco vai ser do nosso jeito. Só que, eu volto a falar, a crise mundial ela faz parte da agenda. E a recessão global faz parte da agenda. Se a América se empodera, o mundo quebra. E veja que ele vai usar, como você viu aí na reportagem, ele vai usar tudo isso, né? Ele vai usar tudo isso. Ele vai usar tudo isso para negociar até a questão de cessar guerras. A parar com guerras através de taxações.
E existe um grande problema, irmãos. Se a China para de negociar com a América, ela vai ter que negociar com outros países, né? E aí vem, se os países negociar com a China, a América vai fechar. Olha como é que vai ficando turbulento o negócio. Deus abençoe, missionária Joelma. Deus abençoe. Como vai ficando turbulento o negócio. Então é sob pressão e ameaça. Só que o que ninguém está percebendo nisso tudo é que vai chegar a hora de pagar a conta. E quem paga a conta? Quem é que paga a conta? Nunca vai ser os ricos. Os ricos, no meio de tudo isso, quando ele congelou, olha só, no dia que ele congelou a taxação para 10% por 90 dias para negociar com os países, no dia que ele congelou, ele deu uma dica na rede social dele para as pessoas investirem nas empresas dele. Porque ele sabia que a Bolsa Americana ia disparar. Vocês sabiam disso, que ele fez isso essa semana? Quando ele congelou a taxação por 90 dias, ele deu uma dica. É um ótimo... Olha só, ele deu na rede social dele. É um ótimo momento para investir. E no final da postagem dele, ele colocou a empresa dele. O que isso significa? Que ricos, no meio da crise, ficam mais ricos. E os pobres, cada vez mais pobres. É dessa forma. E aí eles estavam... Nós estamos ao vivo, irmão. Eles estavam querendo entrar com um processo contra ele porque ele usou de argumentação. Vocês estão entendendo? Ele usou da estratégia para quê? Para as ações das empresas deles explodir. E o que significa isso? Os ricos estão ficando cada vez mais ricos. Existe um grupo que não está nem aí, né? Não está nem aí. Por quê? Porque ninguém vai mexer no império deles, no patrimônio deles. A Apple perdeu bilhões, Elon Musk perdeu bilhões que estavam voando por aí. Agora, o patrimônio deles, ninguém mexe, meu irmão. O patrimônio deles, ninguém mexe. Então, quer dizer, o problema da taxação de Trump é que vai inflacionar. Se o Brasil tiver que exportar mais, por exemplo, o produto que era para ficar no Brasil vai para fora. O que restar no Brasil vai ficar caro. Vai ficar caro. Então, é a demanda, né? A oferta e a demanda. Você vende todo mundo quer essa xícara. Aí eu tenho... A própria China paga em dólar. E aí eu posso ganhar aqui no Brasil R$1, mas se eu vender para a China eu ganho 10. Para quem que eu vou vender? Seja sincero, se fosse você o agricultor, o produtor, lá fora estão pagando 10 por essa xícara e aqui eu vou ganhar 1. Para onde vai? Eu vou vender para lá. O produto aqui para mim oferecer para o Brasil fica escasso. Só que como eu estou ganhando muito lá, eu vou ter que vender caro para cá. E aqui não pode ficar sem alimentação. Então vai comprar o meu produto caro e vai repassar o preço para quem, irmãos? Quem é que paga a conta? Quem é que vai pagar a conta? É o povo. É o povo. É simples, a conta não fecha. Então, não tem como. O Brasil vai ganhar bilhões. Quem ganha bilhões é quem está lá em cima. Então, acabou. A questão de defender tudo isso, e também existem as pessoas que estão dizendo que o projeto de Donald Trump é acabar com o comunismo.
acabar com o comunismo mundial. Meu irmão, isso é ilusão. Quem manda no sistema que é um comunismo mundial? Isso é ilusão. A doutrina está acabando com o comunismo mundial. Não existe acabar com o comunismo mundial. Infelizmente, irmãos, eu não sou pessimista. Eu sou realista. Eles estão infiltrados na mídia. A ONU é comunista. Pega os cabeças da ONU. Comunista. Os líderes mundiais querem implantar moeda digital para escravizar o povo e dominar o povo. Comunismo. Comunismo. Então não adianta as pessoas dizerem, não, Donald Trump está acabando com o comunismo mundial. Não está acabando com o comunismo mundial. Talvez esteja fortalecendo a ideia de quebrar o sistema para implantar um sistema totalitário, um sistema de controle, um sistema de vigilância. Quem está por trás do sistema de vigilância e controle é Elon Musk. O povo grita que Elon Musk é o pai da liberdade de expressão, mas é ele que monitora o planeta Terra 24 horas por dia, 365 dias por ano, através da Starlink. É ele que quer implantar chip cerebral. É ele que declarou esses dias 3 horas da manhã e 33 minutos. 333. Sabe o que ele declarou no Twitter? Que a humanidade está sendo cobaia para uma superinteligência artificial. Ele é obcecado por uma inteligência artificial que controle, que esteja em tudo, que esteja fiscalizando, monitorando, vendo e dando rumo à humanidade. Então as pessoas estão iludidas achando que Donald Trump está libertando o mundo de alguma coisa mesmo. Ele está puxando o mundo para o totalitarismo. Na minha visão, é isso que está acontecendo. Só que, se a gente ficar debatendo sobre tarifa e tal, a gente precisa entender uma coisa e estar preparado para algo, irmãos. Quem vai pagar a conta somos nós. Quem vai pagar a conta de tudo isso somos nós. Você vai começar a sentir isso nos próximos dias. Nos próximos dias você vai começar a sentir isso. Que existe algo. A China tem um monte de carta na manga, é por isso que ela foi para cima. Ela não vai ficar de braços cruzados, vão nos destruir. O povo, irmãos, na China já não tem salário. O salário na China é menos do mínimo. As pessoas sobrevivem na China. Então, assim, uma recessão vai abalar, mas eles já são escravos. Você reduz o que vai dar para o povo e o povo vai ficar lá. Ninguém vai se levantar contra o imperador da China, contra Xi Jinping. Então vamos ver. E eu vou dizer ainda, é muito cedo. É muito cedo para qualquer previsão. A única previsão que a gente tem é uma América poderosa, quem paga a conta somos nós. Um colapso na China, quem paga a conta somos nós. Somos nós. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje, os Estados Unidos, veja bem, ó, outra coisa aqui, ó. Os Estados Unidos, eles muniram o Oriente Médio de arma. E hoje vai ter uma reunião sobre a questão nuclear do Irã.
Então, veja, toda a política, irmãos, de Donald Trump acerca do Oriente Médio, toda a política de Donald Trump acerca do Oriente Médio é uma política de estabelecer a paz, a falsa paz no Oriente Médio, trazendo um plano para o antimessias se manifestar. E para o antimessias se manifestar, veja, o mundo precisa estar um caos. E Donald Trump pode puxar o mundo para um caos. Donald Trump pode puxar o mundo para um caos. Tem o irmão Rodrigues, que tem um mercadinho no Nordeste, ele falou que de 3 meses para cá as vendas caíram. Estão caindo. Ele está falando isso lá no Instagram. Irmãos, isso também, o mercado está sentindo, tanto na América, as pessoas não estão comprando. Veja que houve também algo, irmãos. Você não tem noção a quantidade de dinheiro que girou nos Estados Unidos. Os americanos correram para comprar iPhone. Tudo que eles viram que ia ficar caro por causa da taxação, olha a estratégia de mercado. Antes de nós entrarmos na questão do Irã. Olha a estratégia de mercado, irmãos. Estratégia de mercado. Eles apavoraram o povo saiu comprando desesperado tudo que eles podiam comprar, sabendo que vai ficar caro. Então, quer dizer, se tinha estoque de muita coisa, pode ter esvaziado. Por exemplo, estoque de iPhone foi tudo embora. Os americanos compraram todos os iPhones. Porque com a taxação, o iPhone iria ou vai ficar com o mesmo preço do Brasil, diante da realidade da América. Né, que um iPhone no Brasil é preço de carro. Carro antigo, mas é preço de um carro. Em vez de a pessoa ter um carro, ela prefere ter um iPhone. Então, assim, as pessoas saíram desesperadas comprando coisas. Então, quer dizer, girou muito dinheiro na América esses dias. Muito. O varejo ganhou muito. Tudo que eles viram que ia ficar caro, eles foram e compraram tudo. Eles se abasteceram. Estratégia. Quer dizer, teve muita gente que lucrou muito, mas muito dinheiro com isso. Muito. E o Brasil, depois nós vamos falar sobre isso. O Brasil, infelizmente, irmãos. Por exemplo, o irmão Rodrigues tem um mercadinho. Tem um mercadinho, olha só. E esse mercadinho, são pessoas de classe média baixa que compram no mercadinho. E as pessoas de classe média baixa estão perdendo todo o dinheiro que tem no Tigrinho. Tem um monte de gente se suicidando por causa de jogos online. Nós já vamos falar sobre isso. Mas vamos falar, irmãos. E aí, veja. A América poderosa é um mundo quebrado. Os Estados Unidos estão puxando o mundo para um caos. Enquanto no Oriente Médio, o câncer do Oriente Médio se chama Irã. E o Irã hoje vai ter que sentar na mesa para negociar com a América. Senão a América já autorizou Israel e vai dar suporte para Israel atacar o Irã. Quer dizer, o Hezbollah desapareceu em novembro. A Síria, que tinha armamento do Irã, foi aniquilada. Os Houthis estão sendo totalmente amedrontados, porque Trump está metendo bala, metendo bomba em cima dos Houthis. E o Hamas está ficando abalado com a quantidade de mísseis e de estratégias militares que está acima da faixa de Gaza. Então, tanto os Houthis, Hezbollah e Hamas são financiados pelo Irã, e o Irã hoje vai ter que sentar por quê, irmãos? Porque a América já colocou todos os mísseis, aeronaves em prontidão para atacar o Irã. Se o Irã não quiser negociar, ele vai ser atacado e as suas usinas nucleares vão ser destruídas. Então, olha que coisa interessante, né? Estados Unidos elevam presença militar e põem defesas em alerta máximo no Oriente Médio diante do impasse do Irã. Isso foi no dia 11. Daí hoje nós amanhecemos com essa notícia. Hoje. Né? Essa notícia aí, ó. Estados Unidos e Irã se encontram para negociações nucleares em meio a apostas arriscadas de Trump.
Enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve se encontrou brevemente com o ministro de Relações Exteriores do Irã, logo após os dois países realizarem a primeira rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teherã, em Omã, e concordam em realizar uma segunda rodada na próxima semana. O primeiro encontro conhecido entre as autoridades dos Estados Unidos e do Irã em anos pareceu ser uma maneira de ambos os lados salvarem as aparências depois que o presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou no início da semana que as negociações seriam diretas, enquanto Araghchi insistiu que seriam indiretas. De qualquer forma, tanto a sessão de mais de 2 horas mediada por Oman, com as delegações dos Estados Unidos e do Irã em salas separadas, quando as conversas subsequentes de alguns minutos entre o rapaz dos Estados Unidos e o do Irã representaram um ponto de inflexão potencialmente importante em relação aos Estados Unidos e o Irã. Trump alertou que o fracasso dessas negociações poderia levar os Estados Unidos a atacar o programa nuclear iraniano. O presidente americano afirmou no início dessa semana que Israel participará de total ataque se não o liderasse. Enquanto isso, autoridades iranianas alertam cada vez mais que podem desenvolver uma arma nuclear com seu estoque de urânio enriquecido a níveis próximos ao nível de armas. Mas os comentários iniciais do Irã indicaram que as partes estavam caminhando para uma distensão. Após o fim de mais de 2 horas e meia de negociações indiretas, os chefes das delegações iranianas e americanas conversaram por alguns minutos na presença do ministro de Relações Exteriores de Omã e ao saírem da negociação. Ele disse que as negociações, as primeiras entre o Irã e Trump, incluíram seu primeiro mandato, ocorreram em uma atmosfera produtiva e positiva. Araghchi disse mais tarde à TV estatal iraniana que a próxima rodada de negociações ocorrerá dia 19 de abril, e ele acrescentou que o local das negociações do próximo fim de semana poderão ser Omã, mas ainda ocorrerão sob intermediação omanense. Nem nós, nem a outra parte queremos negociações infrutíferas, discussões por discutir, perda de tempo ou conversas que se arrastem para sempre. Ele também disse que os Estados Unidos querem um acordo sobre um novo acordo nuclear, o mais rápido possível. Isso não será fácil e exigirá boa vontade de ambos os lados, disse ele. As autoridades americanas não reconhecem imediatamente os relatórios iranianos que Teherã provavelmente divulgou publicamente antes de uma possível publicação de Trump nas redes sociais. Mas a declaração de que 2 lados conversaram pessoalmente, mesmo que brevemente, sugere que as negociações ocorram bem. Irmãos, Donald Trump está deixando claro, que não quer guerra. Mas se for necessário, como ele já fez com os Houthis, e publicou na rede social dele, que os Houthis nunca mais vão destruir um navio americano, se for necessário usar força, ele vai usar. Ele não quer, mas se for necessário, ele vai usar. E um caminho de paz, entre Israel e os seus aliados está sendo armado para a chegada do anticristo. Eu não canso de dizer, irmãos, como eu queria ver na igreja brasileira o despertar que está tendo na figueira. Porque a figueira, além de florescer, além da figueira florescer, a figueira está crendo que a figueira está crendo que eles são a geração do Mashiach e que eles verão o Messias entrar dentro de Israel. Isso para mim é uma das questões mais incríveis. Esse despertamento
que ocorre em Israel neste momento da história, para mim, é um dos maiores cenários da volta de Jesus, né? Eles estão crendo que verão a nação, o Messias Israel se manifestar. E o mundo caótico vai gerar a necessidade de um Mashiach. Um mundo caótico vai gerar a necessidade de um Mashiach. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia se cumpre. E quem Deus usa para cumprir a Bíblia são os homens. Irmãos, tudo que Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, Netanyahu, os Ayatollahs, o Lula no Brasil, tudo que eles estão fazendo é para obedecer o que está escrito na palavra. E ninguém vai subsistir à palavra. A palavra de Deus vai se cumprir, está se cumprindo e continuará se cumprindo. Porque o próprio Deus disse. Foi Deus que disse, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Ela não volta para ele vazia. Então, a palavra saiu da boca de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, queira o mundo ou não queira. A palavra de Deus vai se cumprir. Queira você ou não queira, a palavra de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Glória a Jesus. Vai se cumprir. Glória a Deus. Irmãos, aconteceu algo essa semana, né? Eu vou colocar a matéria no site do governo, né? Isso aqui é o site do governo. MEC e Ministério da Saúde iniciam campanha de Jussara nas escolas. Deus abençoe, irmã Carlinha. Tá cara as coisas aí, irmã Carlinha, nos Estados Unidos? Subiu muito o preço ou tá tudo normal? Tá tendo manifestações contra a Donald Trump, né? Os republicanos, os democratas, né, estão se levantando contra Trump na América. A gente viu alguma coisa. Irmãos, eu vou dizer algo assim para vocês com muito cuidado. Eu falei essa semana e volto a falar. Não se exponha. Não se exponha dizendo eu não deixei meus filhos tomarem, os meus filhos não tomaram, eu não tomei. Não se exponha, porque ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber da sua vida particular. Então não se exponha nem num comentário aqui. Eu não tomei, eu fiz, eu não fiz. Só que eu digo assim, pais que estão aqui, que os filhos não tomaram, se preparem, porque essa iniciativa é para monitorar e descobrir as famílias que são contra o sistema. Então, assim, eles querem descobrir quem não aplicou o veneno nos filhos. E a melhor forma é as escolas. Quem lembra aqui, olha só, quem lembra aqui que eu falei que em Luanda, um angolano me falou o seguinte, como é que quando a Angola estava dominada, a Angola estava dominada pelo comunismo, como é que eles descobriam que tinha ideias contra o governo comunista?
Segunda-feira, os professores pediam, toda segunda-feira tinha redação na escola. Toda segunda-feira tinha redação na escola. E qual era o tema? Como é que foi o seu fim de semana em casa? Então, as crianças, na inocência, escreviam tudo o que aconteceu o fim de semana em casa na redação. E o que acontece? Muitas crianças diziam, a gente recebeu visita, nossos parentes estavam unidos, estão contra o governo. O professor pegava a redação, assinava uma estrelinha em cima e dava para a polícia, para o exército. E o exército ia na casa e prendia o pai da criança para um interrogatório. Um interrogatório. E aí, no interrogatório, se ele estivesse levantando contra o governo, ele iria para a cadeia. Quem é que denunciou o pai para ir para a cadeia? No comunismo. Lá na Angola, foi o próprio filho escrevendo uma redação. Só que como os tempos mudaram, porque agora vai ser multado quem é contra a aplicação da Jussara, vai ser multado. Vai ser processado pelo Estado. Então, eles vão entrar nas escolas para ver quem é contra o sistema, quem pensa diferente. Porque eu disse essa semana e vou voltar a dizer. Os nossos filhos não nos pertencem. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, os filhos são produto do Estado. E eles vão usar os filhos para diagnosticar os pais que não fazem parte. E eu não posso responder para vocês o que fazer. Eu não tenho como. Ontem me doeu o coração, um menino de 11 anos de idade morreu no campo de futebol brincando de bola. Ataque cardíaco fulminante. Irmão, seja sincero, eu estou com pessoas idosas aqui, pessoas, sabe? Eu quero saber se na infância de vocês, crianças morriam com problema de trombose e problema cardíaco. Não, se acontecer, porque eu não lembro. Eu jogava bola desde de quando eu me conheço por gente, eu vivia jogando bola na rua. Eu nunca vi ninguém morrer de coração jogando bola. Criança morrendo de coração. Como está tendo agora? Como está tendo agora? Eu nunca vi. Agora, crianças estão morrendo de trombose. E outra, presta atenção no que eu vou dizer, recém-nascidos, tá? E recém-nascido não é porque ele tomou, é porque a mãe tomou, que é o pior. Vocês estão entendendo? Não é porque o recém-nascido nasceu com trombose e problema cardíaco, é porque a mãe tomou e passou para o feto. Olha só, o irmão Gilmar trabalha em escola, né? O irmão Gilmar, eu não sei, ele trabalha em escola, hoje ele não é mais professor, né, irmão Gilmar? Irmão, não tem como você dizer que está normal. E aí agora eles vão monitorar, porque eles não querem só saber a criança, eles querem os pais. Eles vão usar as crianças para chegar nos pais que são contra o sistema. Vocês estão entendendo? Eles vão usar os pais para chegar, as crianças, os adolescentes, para chegar nos pais que são contra o sistema. Essa é a ideia. Olha, a irmã Elaine trabalha em escola, dizendo que elas já chegaram lá para aplicar primeiro nos professores. E o Brasil é uma cobaia, meu irmão. Por exemplo, a Jussara aí é só o Brasil.
É incrível. É incrível. Então, olha só, tem um várias matérias, né, sobre isso, só que a gente não pode, eu não posso falar diretamente, só que assim, eu não sei o que fazer, eu vou falar aqui como pai, eu não sei o que fazer, não tenho como orientar vocês, mas eu só estou dizendo assim, vocês podem se preparar. Vocês podem se preparar. Então é melhor eu dizer aqui, se preparem, porque vai bater, se você tem filhos nas escolas, se preparem. Então tomem cuidado, não se exponham, né? Não se exponham em rede social nenhuma, explicando. Não falem, não coloque para fora. Não colocam para fora. Não colocam. Em nome de Jesus. E se preparem, né? Se puder consultar um advogado, um médico da família, se preparem. Irmãos, outra coisa, eu estou aqui, ó, informando você. Eu digo assim, irmãos, esses dias eu fiquei assim, chateado. Eu tô com um amigo meu, pregador do Evangelho, que era do Espírito Santo, que ele teve que morar na Grécia. Ele se separou da mulher por causa de jogos online. Ele está devendo no Espírito Santo R$500 mil por causa de jogos online. Vocês têm noção disso? R$500 mil, perdeu o casamento, 2 filhos lindos, uma esposa dedicada a ele. Teve que ir embora fugido, tá lá na Grécia fugido. É no site do governo, Kesling, é no site do governo que tá aquilo dali. Teve uma nota que foi em rede nacional, né? O ministro da Saúde com o ministro da Educação também tem um vídeo no YouTube dos dois falando sobre isso. E a movimentação de dinheiro sobre isso, ela é muito grande, irmãos. Olha só, apostadores destinam até 30 bilhões por mês em bets, informa o Banco Central. A regulamentação das apostas online não inibiu o interesse dos brasileiros pelos jogos de azar. De janeiro a março, os apostadores destinaram até 30 bilhões por mês às bets. Disse nesta terça-feira o secretário executivo do Banco Central. Ele é o presidente do órgão, Gabriel Galípolo, falaram à Comissão Parlamentar de Inquéritos das bets do Senado. Segundo Luca, no ano passado, quando o mercado ainda não estava regulado pelo Banco Central, tinha estimativa em torno de 20 bilhões por mês o fluxo gasto com a aposta eletrônica. Com a atualização dos dados após a regulação, que entrou em vigor dia 1º de janeiro, o Banco Central constatou que o valor ficou um pouco superior, entre 20 e 30 bilhões por mês.
A gente chegou à época, no ano passado, de um valor médio mensal de 20 bilhões de fluxo para esses sites. Durante este ano, de janeiro a março, o valor que a gente acompanha para efeitos de atividade gira em torno de 20 bilhões a 30 bilhões por mês, ratificando o que a gente tinha estimado no fim do ano passado, disse Luca. Irmãos, é um absurdo. A quantidade de dinheiro que está se jogando em bets é um absurdo. É muito dinheiro, muito dinheiro. Só que o absurdo maior ainda, tem um absurdo maior, é crentes com o nome escrito no livro da vida, viciado em jogo, como esse meu amigo que eu acabei de relatar, um pregador usadíssimo por Deus, perdeu família, perdeu amizade, teve que fugir do país, por causa de dívidas, ele tinha aberto uma loja de sapato, uma loja de sapato. E eu vou dizer assim, os crentes estão viciados. Aí veja bem, o dinheiro que era para ir para comida, o Marangoni de São Paulo não acabou ainda. Entra em contato pelo WhatsApp do site lá que está na bio do Instagram e você fala com o Guilherme. Ainda não esgotou, não. Aí tem um irmão lá no Instagram falando também sobre na lotérica, né? Que eles vivem oferecendo o jogo na lotérica quando você entra. Então eu digo assim, eu estou assim assombrado. Eu digo aos pastores, amigos, eu tenho dito para os amigos pastores, para eles, irmão Sérgio, se eu puder colocar lá na descrição do Instagram do PR Carlos Cardoso, que está ao vivo lá também, o link, eu agradeço. Se alguém puder colocar o link do Fusca Missionário no Instagram, no chat, eu agradeço para as pessoas entrar lá. E tem o outro link também, né, do nosso, que nós teremos um evento em São Paulo. Já vou falar sobre isso. Então, assim, é assombroso. Só que mais assombroso ainda, irmãos, para você ver, nós temos o crime organizado agora com banco digital com movimentação de 6 bilhões de reais, né? 6 bilhões. E eu vou dizer o que aconteceu em Fortaleza esses dias, irmãos. E está acontecendo no Rio de Janeiro. O crente pode ter a casa lotérica, porque é um ambiente de trabalho, né? É um trabalho. Agora, olha só, irmãos. É uma empresa, né? Que é vinculada ao governo ainda. Olha só, eles estão derrubando todos os fornecedores de internet pequeno no Ceará, no Rio de Janeiro, onde tem organização criminosa. Por quê? Porque quem usa a internet é fiel. Então imagine que você tem 1 milhão de casa usando provedor de internet que não é do Comando Vermelho, ou do PCC, ou das organizações. Eles estão derrubando e as pessoas só podem usar a internet oferecida por eles. Só pode usar a internet oferecida por eles. Então, são 1 milhão de pessoas dando R$100 por mês,
Faz a conta aí. São 100 milhões de reais. Vocês estão entendendo? E agora, você vê que eles estão infiltrados em tudo. Que Deus guarde, né? Teve aí o Bruno Leonardo, que teve envolvimento. Estão falando de Valdomiro Santiago, com recebimento de dinheiro. Parece que eles estão em tudo que você possa imaginar. Deus abençoe Vando Nascimento. Deus abençoe. Parece que eles estão em tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar, eles estão infiltrados. Eles estão infiltrados até dentro do Senado e da Câmara de Deputados, e dizem as más línguas até diante da Suprema Corte. Então imagine, quando perguntaram para o Fernandinho Beiramar o que dá mais dinheiro, droga ou arma, ele disse política. Na cara do Cabrini, ele falou que mais, não foi do Cabrini, foi outro repórter, né? O que dá mais dinheiro não é nem droga e nem arma. O que dá mais dinheiro para o crime organizado é política. É o próprio comandante do Comando Vermelho que disse isso na cara de um repórter. Então tá aí, a Operação Mira Lavagem de Dinheiro, que girou em torno do Comando Vermelho do PCC, que girou em torno de 6 bilhões em um ano e criou um banco digital. Esquema envolveu 22 empresas e atendia as duas maiores facções do país. Maior investigação da história da Polícia Civil no que tange a lavagem de dinheiro de secretário. Os policiais civis do Rio de Janeiro e São Paulo iniciaram nesta quinta-feira uma fase da Operação Contenção. E desta vez o alvo é uma rede de lavagem de dinheiro que atende as maiores facções do mundo, do Brasil. Segundo a investigação, o esquema movimentou 6 bilhões em um ano e até criou um banco digital para ocultar os recursos provenientes do tráfico de droga. A quadrilha ainda operava fetiches e contava com intermediários de pagamentos sem qualquer autorização do Banco Central. O grupo contava ainda com empresas de fachada. Agentes saíram para cumprir 46 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro e São Paulo, em Franca. Um foragido da Justiça. Ao todo, 22 empresas são investigadas no inquérito. Segundo a Polícia Fluminense, esta é a maior operação já realizada contra o Comando Vermelho, cujo núcleo financeiro tem ramificações em São Paulo, com ligação direta do PCC. Tá aí. Postos de gasolina, Brás, 25 de março, tudo que movimenta muito dinheiro, eles se ramificaram, né? Eles se ramificaram. E Deus abençoe o Guardião da Fé. E a ramificação ficou pesada, né? A movimentação, ela tá grande. E eu digo, irmãos, eu digo para todos, né? É como um câncer. O Guardião da Fé tirou a palavra da minha boca. Eu me lembro sempre do Mecanismo. Mecanismo é uma série da Netflix falando da Operação Lava Jato. Eu não sei como não derrubar ainda o Mecanismo, porque o Mecanismo mostra como é que funciona. Quando você olha, irmãos, para tudo, você vê que há uma ramificação em tudo do mal, em todos os lugares. Veja, se é verdade que o Bruno Leonardo recebeu dinheiro do PCC, se Valdomiro Santiago, eles se infiltraram até nos sistemas religiosos, né? Eles se infiltraram até nos sistemas religiosos. O crime, olha como é que ele chama, o crime organizado. Irmãos, é organizado. Você vê que tem o dia no PCC, por exemplo, tem a data de entrada do quem é que indicou para entrar, né? Quem foi o padrinho. A única forma de sair do PCC é se convertendo, e olhe lá.
para a pessoa se desligar do PCC, ela pode ser, ela dizer, oh, eu me converti, não quero mais fazer parte do PCC. Ele vai para um tribunal. Ele pode sair daquele tribunal morto, ou eles vão dizer, você está indo para a igreja, então você não pode mais desviar. Porque se você sair, você vai morrer. Talvez até seja bom isso, né? Seja bom. É a mesma coisa do que o grupo organizado de Israel no Rio de Janeiro, que o comandante das favelas que tem a bandeira de Israel no Rio de Janeiro, antes de eles matar uma pessoa, eles mandam aceitar Jesus e se arrepender do pecado. Eles são os justiceiros do céu. Então, quer dizer, a pessoa está aprontando na comunidade e chegou lá no tribunal e decretaram a morte. Eles falam, antes de morrer, eles fazem a pessoa aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Estão encaminhando a pessoa direto para o céu. Né? Eles dão oportunidade para a pessoa de se arrepender e morar no céu. E você sabe que eles acham que estão fazendo isso por um trabalho de Deus, tá? Segundo um amigo que teve lá na comunidade de Israel, as pessoas que vendem, que trabalham lá, cumprimentam os irmãos capazes do Senhor. E ai dos irmãos se não saudar. Tem alguém aqui dessa região? Talvez não possa se manifestar. Os camaradas de fuzil, de arma, quando vê os crentes, cumprimentam capazes do Senhor. Né? Por isso que é organizado. E quando você puxa isso, irmãos, no curso A Nova Ordem Mundial e a Bíblia, eu falo sobre isso. Quem comanda o tráfico de droga mundial é a CIA. Eles sabem quem recebe, quem vende, e os verdadeiros traficantes nunca vão presos. Na minha visão, meu irmão, Fernandinho Beiramar, Marcola, são só figurantes que tem que ter um líder. Tem que ter um líder. Por que a polícia sabe onde é a boca de fumo e nunca fecha a boca de fumo? Tem pessoas aqui que sabem onde é a biqueira e moram perto da biqueira. Você passa 10, 20, 30 anos naquela biqueira, o lugar da venda de droga é o mesmo lugar. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Então, se você tem um ponto de venda de droga que está no mesmo local há mais de 30 anos, quer dizer, a polícia sabe. A polícia sabe quem é o traficante, quanto movimenta aquela boca. E volta e meia alguém tem que ir para a cadeia, né, meu irmão? Porque a polícia tem que dizer que está trabalhando. Se o exército entrasse, a polícia entrasse, quisesse acabar com o tráfico de droga hoje, eles acabariam hoje. Porque eles sabem aonde está tudo, até via satélite. Irmão, essa questão de via satélite, por exemplo, é antiga. Eu nunca esqueço, em Curitiba, eu estava em Curitiba, eles pegaram um camarada vendendo droga, eles desceram de satélite, não era nem drone na época, satélite, em cima do camarada vendendo droga, eles filmando o camarada vendendo droga. Olha só, o Guardião da Fé está dizendo que a sigla, né? Foi quem? O doutor Pedrosa, né? Diz que a agência da CIA, Agência de Importação de Cocaína, é uma boa abreviação, né? Então, quer dizer, e aí você vai dizer, pastor, por que eles estão por trás? Porque é caos, meu irmão. As drogas começaram a ser vendidas no movimento hip rock and roll, quer dizer, a CIA liberou êxtase e droga para ver como é que seria o comportamento da sociedade, porque a sociedade estava acabando a Segunda Guerra Mundial, milhões de mulheres viúvas, pais órfãos, e eles aproveitaram a orfandade e a viuvez para liberar droga, para amortizar a dor das pessoas. Para amortizar a dor das pessoas. E as pessoas entraram no movimento hip, rock and roll, de alucinação, para não encarar a realidade da dor.
para não ver a realidade da dor. E agora você vê que não é lucrativo acabar com o tráfico. É por isso que o presidente da República diz: rapaz, você vai prender um rapaz que roubou um celular. E eu já expliquei isso aqui, meu irmão. O crime, ele gera economia, a droga gera economia, os jogos de azar geram economia. Porque a pessoa ela tá viciada em jogo, ela vai emprestar dinheiro, ela vai vender carro, ela vai vender casa, e o dinheiro vai circular na economia. O jovenzinho, coitado, roubou o celular, a pessoa que foi assaltada, ela não vai ficar celular. Se ela tiver um cartão de crédito, ela vai no mesmo dia na loja e parcela um celular em 10 vezes. Ela girou a economia. O roubo do celular girou a economia. Daí não gera só a compra do celular. Gera quem produziu o celular. Da onde saiu o celular. Quem trouxe o celular para a loja. Então, é um giro de dinheiro que vocês não têm noção o que o tráfego, o que a droga, o que o assalto faz. É um giro de dinheiro absurdo. E é por isso que agora, veja que eles não querem só fornecer o caos, eles querem estar no controle da distribuição das coisas. As pessoas não enxergam dessa forma. É por isso que não existe ideia de acabar com droga. Na realidade, irmão, se você toma antidepressivo, você usa uma droga. Desculpa a realidade, mas é uma droga que está bloqueando áreas do teu cérebro para você não sentir dor. Se você está tomando remédio aí para TDAH, para hiperfoco, que agora tem remédio para hiperfoco, né? Para você ter focar nas coisas, conseguir fazer as coisas com excelência. É uma droga. E o problema é que remédio gira dependência. Agora, irmãos, veja. Uma matéria como essa nos faz refletir. Se eles movimentaram 6 bilhões só nessas 20 empresas, você tem noção da quantidade de dinheiro que o crime organizado está movimentando? Eles passam bilhões, eu acredito que pode chegar a trilhões. 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 Então as pessoas não percebem que o negócio é mais profundo, é maior do que a gente possa imaginar, é muito grande. É muito grande. Me diga um presidente, um prefeito, um governador que conseguiu acabar com a droga. Acabaram com a Cracolândia. Acabaram nada, a Cracolândia foi pior. Me desculpa a realidade dos paulistas aí, o que eles fizeram de eliminar um local da Cracolândia, né? Que volta e meia o local está lotado de novo. É pior, porque todo mundo que se concentrava num lugar só se espalhou por São Paulo. Você tem noção disso? Então você tinha uma concentração chamada Cracolândia. Se você tira esse câncer do centro de São Paulo, o câncer vai se espalhar pelo resto da cidade. Vocês estão entendendo? Porque eu já fui buscar pessoas dentro da Cracolândia, meu irmão. A polícia está em volta da Cracolândia. Quer dizer, o usuário entrava, saía, volta e meia, a polícia entrava, fazia o arrastão, eles lavam tudo, daqui a pouco os viciados voltavam, tal. Agora, se espalha essa ramificação, todo lugar fica inseguro. Agora, quem é que controla a Cracolândia? Por que eles não conseguem acabar? Por que eles não conseguem acabar? Porque tem um sistema que quer que aquilo aconteça. Que não é lucrativo acabar com aquilo dali. Não é só o lucro do tráfico. É uma rede de coisas que se movimenta através daquilo dali. E é triste demais, né, irmão? Quem tem um filho viciado, quem
acompanha essas coisas, é muito triste. É muito triste. Você saber, né, que o Estado por trás de tudo que você possa imaginar. Só que daí quando você abre uma realidade dessa que vocês estão ouvindo aqui, ela é tão clara e tão assustadora que tem muita gente que prefere não acreditar que é dessa forma, mas é dessa forma que funciona. É dessa forma que funciona. Irmãos, eu quero colocar uma vinheta aqui, presta atenção nessa vinheta, e depois eu vou colocar o link aqui, e eu vou explicar bem certinho para vocês. É um evento que nós vamos fazer em São Paulo, dia 7 de junho, às 17h30. É um evento presencial, e eu quero que vocês prestem atenção nessa vinheta. Que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão. Irmão, nós vamos fazer um evento presencial. Esse evento, ele vai ser voltado ao projeto Arrependa-se, Ele tá lá na bio do meu Instagram. Aí as pessoas vão dizer, pastor, vai ser cobrado. Irmãos, as pessoas que comprarem, vai custar R$150. Mas a ideia as pessoas vão receber o e-book do pastor Carlos Cardoso, do Descomplicando o Apocalipse, um e-book do pastor Fábio Santos, e um número do Fusca Missionário. Então, são 300 vagas, e a ideia é nos aproximarmos das pessoas para mostrar o projeto Arrependa-se e principalmente a construção da escola na África. Então, o Fábio, que é do Eu Acredito da minha geração, eu já estava com essa ideia desde o ano passado. Irmãos, é o primeiro, eu quero viajar, nós iremos para todos os estados do Brasil, todas as capitais. A gente vai começar por São Paulo e depois, uma vez por mês, a gente vai para cada estado do Brasil fazer essa imersão escatológica. Então, vai se abrir para o Brasil inteiro. Então, eu convido todos os irmãos paulistas, é uma forma de nós estarmos próximos, juntos, né? Fazendo a obra de Deus, nos conhecendo. E eu creio, irmãos, tem pessoas, tudo é cobrado. É uma oferta, na realidade é uma oferta. Uma oferta que a pessoa pode
abençoar a nosso projeto da Escola da África, e a pessoa vai se enriquecer de conhecimento. Então, a gente quer fazer no Rio de Janeiro, na capital, no Rio, né? Provavelmente vai ser o próximo, e já deu certo em nome de Jesus. Então, você pode entrar nesse link aí, Imersão no Apocalipse, e entrar, né, lá e se inscrever. Se você não conseguir, você pode comunicar. Tem um WhatsApp lá, e nesse WhatsApp você conversa diretamente com o nosso irmão Guilherme, e ele vai te passar todas as informações. Esse é o site da imersão, e você adquirindo, automaticamente você vai receber 2 e-books e o número do Fusca Missionário. Eu creio que já deu certo em nome de Jesus. Nós vamos para o Piauí, com certeza. Nós vamos em todos os estados do Brasil. Isso é algo que estava no meu coração, meus irmãos, desde o ano passado. Desde o ano passado. E graças a Deus, aí o nosso querido irmão Fábio Santos abraçou a ideia. E vai ser não é uma pregação do Apocalipse. É por isso que as pessoas vão aprender mais. Vai ser perguntas e respostas concernentes aos assuntos escatológicos e de geopolítica, a ligação da profecia com os acontecimentos. E eu creio, irmãos, que vai ser um tempo de muita qualidade de evangelização para aqueles que estão dormindo. Vamos para a vitória no Espírito Santo também. Nós vamos em todos os estados do Brasil. Vai ser algo sobrenatural e tremendo. E eu creio que nós vamos aprender muito com Deus. Então, você pode clicar no WhatsApp, você já vai falar, entra no site, né? Imersão no Apocalipse está aí na tela. Você entra no site e você vai direto para o WhatsApp, já fala direto com o nosso irmão Guilherme, você de São Paulo. E eu creio que nós iremos ver coisas sobrenaturais acontecer também. Eu gosto muito do pastor Napoleão Falcão, né? Ele é um amigo, vocês sabem que ele é um amigo particular do pastor Carlos Cardoso. Ele é um amigo particular e é muito espiritual também. Então, vai ser algo tremendo que Deus vai fazer conosco no dia 7 de junho em São Paulo. Eu vou estar com imagens lá da Angola, comprando material. A gente vai comprar, pelo menos a fundação da escola vai ser comprada com tijolos para as paredes. E eu creio, irmãos, que grandes coisas Deus tem para nós, em nome de Jesus. Tá bom? Quem puder divulgar também, a gente vai fazer um post, vai divulgar aí nos grupos de WhatsApp, em nome de Jesus. E quem está fora do Brasil, vai ter em Distrito Federal também. Nós vamos para todos os estados do Brasil. Nós vamos fazer uma agenda em nível nacional para estar próximo das pessoas e levar as pessoas a ter uma visão diferente da escatologia, que não é o Apocalipse não é destruição, o Apocalipse é esperança. É esperança. E as pessoas vão cobrar. Irmão, pensa no gasto que tem de viagem, a gente vai levar a equipe para filmar, né? Aí tem despesa de hotel, tem despesa, tudo é despesa. As pessoas acham que é de graça, né? A tua movimentação, ela gera um custo. E eu preciso da ajuda de vocês e também, irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Nós precisamos muito da sua ajuda. Mês de maio agora, né? Glória a Deus. Dia 15 de maio nós estamos indo para a África. Nós já estamos preparando lá. Essa semana a gente enviou $1.610 para a África. Vamos em Cuiabá também, irmã Luciana. Nós vamos em todos os estados. E nós iremos gastar aí a base de 30 a 40 mil reais nessa viagem para a África. É muito dinheiro, irmãos. Eu estava falando com a missionária agora, é só pela fé, mas Deus já proveu todas as coisas. Tenha certeza disso. Deus proveu
todas as coisas em nome de Jesus. Nós estamos vendo se criamos um mecanismo de transmissão para o online também mas ainda não vamos divulgar agora, mas iremos ver se conseguimos também o online para as pessoas acessar um link e entrar através do link. Deus abençoe o irmão Leandro, de Itarema, Ceará, meu amigo evangelista Leandro, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe e sua família, em nome de Jesus. Então, irmãos, nos ajude. Serão 3 cruzadas na África, nós iremos comprar brinquedos para as crianças, materiais escolares para as crianças. Nós iremos fazer uma obra tremenda na África, do dia 15 ao dia 1º de junho. Nós iremos fazer coisas grandes para o Senhor, e vocês fazem parte de tudo isso. Ontem tivemos um trabalho lindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Glória a Deus. Eu vou no Amazonas provavelmente na primeira semana de junho. A gente está tendo trabalho nos ribeirinhos lá, irmãos. Isso aqui é Projeto Arrependa-se, tá? Projeto Arrependa-se. Glória a Deus. As nossas crianças nos ribeirinhos. Eu quero mostrar para vocês como é que está o rio lá, está cheio. Ó, isso aqui foi ontem. Ontem à tarde. As crianças fazendo artesanato. Ó. As crianças aprendendo a fazer artesanato. Essa irmã é uma bênção de Deus. A nossa aula de violão. Os nossos ribeirinhos aprendendo violão. Todos esses violões, quem comprou foi o Projeto Arrependa-se. Glória a Jesus. Isso é obra de Deus. Aí teve o cultinho, ó. Olha só o trabalho de rua. Jesus e a menininha ali convidando as crianças para vir para o cultinho. Está sendo feito 2 trabalhos. Está sendo feito um trabalho pela manhã e outro trabalho à tarde. Olha que bênção, irmãos. Aí, o evangelismo. Eles convidam as crianças vêm para o cultinho. E é uma bênção. É uma bênção de Deus. Isso aqui foi tudo ontem, tá? Jesus ainda vem desfilando, tá vendo? Olha lá, Jesus, ó, chamando as crianças pro cultinho. O Chico trabalha com ovo. E eles são uma benção. Vai, Camila. Camila. Aí, irmãos, olha só como é que tá lá. O rio já está na porta. Olha só, irmãos, isso aí é a igreja. Nós vamos construir a igreja aí, ó. Olha onde está o rio. Isso aí é a igreja, ó. A missionária está filmando em cima da igreja. Estamos na ponte. Está tudo na ponte já. O rio está enchendo, é época de cheia do rio, né? Olha só, irmão, isso aqui ela está saindo de dentro da igreja. É aí que nós vamos, nós vamos derrubar essa igreja, vamos construir uma igreja nova esse ano. Está na porta. Aqui, ó. Já estamos na ponte. Está tudo na ponte já. Ó, o link tá aí, ó, para irmã Josiane. Quem não puder estar em São Paulo presencial, a gente vai chegar até você em nome de Jesus. Meus irmãos, não deixe de abençoar essa obra, você faz parte de tudo isso. Todas essas crianças, eu recebi ali também os vídeos do trabalho da África ontem, alimentação. Você faz parte de tudo isso, através da sua oferta, da sua oração, do seu dízimo, do seu voto. E não deixe de abençoar essa obra. Amém? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Eu peço aí um pouco de paciência, irmãos. Eu vou viajar hoje à noite, é por isso que a live está sendo feita agora. Depois de um trabalho que eu vou realizar, eu preciso viajar para Minas Gerais. E essa semana nós teremos live, mas vai ser remota. Eu vou estar em Minas Gerais, eu acredito que eu vou voltar de Minas Gerais na quinta-feira. E eu preciso que você não deixe de acompanhar aí o trabalho que nós estamos realizando e abençoando essa obra. É incrível, a gente não entra muito ao vivo, cai drasticamente, irmãos, as ajudas ao Projeto Arrependa-se. Você que tem um compromisso mensal, não deixe de abençoar essa obra. Amém? A gente vai fazer a agenda e vai passar para vocês a agenda aí desse evento presencial aí em todos os estados do Brasil. A gente vai iniciar em São Paulo
e vai se abrir a agenda para todo o Brasil. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa live, por esse momento. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado de enxergar a profecia se cumprir nesses últimos dias. Abençoa a semana do teu povo, abençoa as famílias do teu povo e ser conosco em todos os projetos que estamos fazendo. Abençoa todos os semeadores do projeto Arrependa-se. Venha multiplicar, Senhor, a semente na sementeira do teu povo, em nome de Jesus. E que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.